Fala pessoal, beleza? Vamos aí continuar os vídeos, né, sobre operações com frações. Nos vídeos passados nós vimos como que faz a adição e a subtração. Então nesse a gente vai estar fazendo a multiplicação e a divisão de frações. O pessoal tem muita dificuldade, principalmente na divisão de frações. O pessoal esquece como que faz e acaba fazendo errado. Então vamos lá. Primeiro vamos ver a multiplicação. Então a multiplicação, eu escrevi aqui uma regrinha para vocês que eu quero que vocês guardem. Então, o que eu escrevi aqui? Ó? Eu escrevi o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Porque quando você tem a multiplicação de fração, o que acontece? Ó? Você tem aqui ó, o numerador lá em cima e o denominador lá embaixo. Tá? Como que a gente vai fazer a operação de multiplicação de fração? Então, guardou a frase aqui, ó, vai aplicar. Ó. Então, é o número de cima vezes o de cima, 1 vezes 2, que dá 2. Sobre o número de baixo vezes o de baixo. 4 vezes 3, que dá 12. Aí acabou aí? Quase, né? Porque dá para simplificar. Ó. Os dois são números pares, então dá para dividir por 2. 2 dividido por 2 é 1. E 12 dividido por 2, 6. Aí sim, acabou. Fez a operação certinho e simplificou. Vamos agora para o segundo exemplo. Então, nós temos lá de novo, né? Multiplicação de frações. Então, o que nós vamos fazer? Ó, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então, 2 vezes 4, 8. Sobre 3 vezes 5, 15. Esse aqui não dá para simplificar, então acabou aqui. 8 quinzeavos. Então, vamos lá. 3 sétimos vezes 11 meios. 3 vezes 11, 33. Sobre 7 vezes 2, 14. Aqui também não tenho que simplificar, então ficou 33 quatorzeavos. Quarto exemplo, 2 quintos vezes 7. Então, quando não tem nada lá embaixo, vocês têm que colocar o quê? Tem que colocar o número 1. Então, 7 é a mesma coisa que 7 sobre 1. Então, agora faz normal. Ó. O de cima vezes o de cima. 2 vezes 7, 14. Sobre o de baixo vezes o de baixo. 5 vezes 1, 5. Então, ficou 14 quintos. Vamos fazer o quinto exemplo aqui. Ó. 8 nonos vezes 3 quartos. Então, vamos lá. O de cima vezes o de cima. 8 vezes 3, 24. Sobre o de baixo vezes o de baixo. 9 vezes 4, 36. Então, esse aqui nós vamos simplificar. Ó. Dois números pares, dá por 2 em cima e por 2 embaixo. 24 dividido por 2, 12. 36 dividido por 2, 18. Aí, de novo, ó, continua o número par. Então, dá por 2 de novo. Por 2 em cima, por 2 embaixo. 12 dividido por 2 dá 6. 18 dividido por 2 dá 9. Aí, ó, os dois números estão na tabuada do 3. Então, dá para dividir ainda por 3 e por 3. 6 por 3, 2. E 9 por 3, 3. Então, acabou. Ó, deu 2 terços. Aqui eu fiz passo a passo, mas à medida que você for fazendo, for pegando a prática, você já pode fazer direto. Tá bom? De repente, você poderia ter dividido o quê? Dividido por 12 direto. Tá? Eu optei por fazer passo a passo para ficar mais claro para o pessoal. Então, vamos lá. Assim como na multiplicação eu falei para vocês guardarem uma regrinha, na divisão vocês vão guardar também. Ó. Qual que é a regrinha? Ó? Conserva a fração de cima e multiplica pelo inverso da fração de baixo. Então, aqui eu coloquei, ó. Por quê? Coloquei entre parênteses primeira e segunda. Porque essa frase, do jeito que eu escrevi aqui, ó, é para esse caso aqui, ó, para o terceiro caso. Então, nós temos a fração lá em cima e a fração lá embaixo. Então, conserva essa, multiplica pelo inverso dessa. E se você vê assim, porque às vezes vai aparecer o exercício assim e assim, vai aparecer dos dois modos. Então, você tem que saber fazer dos dois modos. Então, seria assim, ó, nesse caso, ó, conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, a de cima é a primeira e a de baixo é a segunda, tá bom? Então, vamos ver isso na prática, ó. Então, vamos lá. Conserva a primeira, ó, 2 terços, então não muda, conserva ela. Divisão, ó, multiplica, então vira uma multiplicação. E inverte a de baixo, ou inverte a segunda. O inverso de 4 sobre 5 é 5 sobre 4.
Então, virou uma multiplicação, é só fazer igual a gente estava fazendo antes. 2 vezes 5, 10, sobre 3 vezes 4, 12. Então, agora é só simplificar, dá por 2 em cima e por 2 embaixo. 10 dividido por 2, 5, e 12 dividido por 2, 6. Então, ficou 5 sextos. Então, vamos lá para o segundo exemplo. Ó. Conserva a primeira fração, 1 quinto. Multiplica pelo inverso da segunda fração. Então, o inverso de 4 sobre 7 é 7 sobre 4. Multiplica, ó, importante, hein, gente? Ó, na divisão usa a multiplicação. Ó. Então, ó, 1 vezes 7, 7. E 5 vezes 4, 20. Então, ficou 7/20. Não dá para simplificar, parou ali. Terceiro exemplo. Então, vamos lá. Terceiro exemplo. Conserva a fração de cima, que no caso é 8 sobre 9. Então, ó, 8 sobre 9. Multiplica pelo inverso lá de baixo. O inverso de 10 terços, 3 sobre 10. Então, vamos lá. 8 vezes 3, 24, sobre 9 vezes 10, 90. Aí dá para simplificar. Dá por 2 em cima e por 2 embaixo. Ficou 12 sobre 45. Dá para simplificar mais uma vez, porque os dois são múltiplos de 3. Então, dá para dividir por 3 aqui e dividir por 3 aqui. 12 dividido por 3 é 4. E 45 dividido por 3 é 15. Então, a resposta, 4/15, né? Então, aqui, ó, só voltando, ó, é 8 nonos sobre 10 terços. O sobre é uma divisão. Então, é a mesma coisa que 8 nonos dividido por 10 terços. Beleza? Quarto exemplo. Então, é 1/4 dividido por 5. Então, parecido com o que a gente fez na multiplicação, a gente vai fazer aqui, ó, mesma coisa, ó. O 5, nós vamos colocar 5 sobre 1. Quando não tem nada no denominador, você pode pôr o número 1, porque dividir por 1 não altera nada. 5 dividido por 1 continua 5. Então, vamos lá, ó. Conserva de cima a primeira, 1/4. E multiplica pelo inverso da de baixo. Multiplica por 1 quinto. 1 vezes 1, 1, 4 vezes 5, 20. Então, ficou 1/20. Último exemplo para acabar. 2 dividido por 11 quartos. Então, vamos fazer a mesma coisa. Ó. 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Então, vamos lá. Conserva a primeira. 2 sobre 1. Multiplica pelo inverso da segunda. 4 sobre 11. 2 vezes 4 é 8. E 1 vezes 11, 11. Então, ficou 8/11. É isso aí, galera. É bem tranquilo. Espero que vocês tenham aprendido aí, estejam bem afiados nas 4 operações com frações, para não ter mais problema na hora que aparecer fração no meio do exercício. Beleza? Um abração e até a próxima. Falou!